Bom dia, nós somos o terceiro grupo, vamos apresentar o seminário de Biologia Celular. Nosso grupo é composto pela Aline, Bianca, eu que estou falando, Isabela, Jefferson e Melissa. Nosso artigo é sobre a atuação e a marcação do ácido hialurônico, hialurono, CT44, sistema molecular CT44 no câncer. Agora eu vou introduzir um pouco sobre o metabolismo do ácido hialurônico no câncer. O ácido hialurônico, conhecido como HA, é um heteropólio não ramificado, sacarídeo não ramificado que é distribuído de forma onipresente em organismos e é altamente correlacionado com a rápida rotatividade de tecido e condições de reparo. A contribuição do HA para a progressão tumoral é baseada em dois mecanismos fundamentais. O primeiro é o metabolismo do HA, incluindo a regulação do metabolismo da enzima que define a quantidade e tamanho de HA. E o segundo é a ligação do HA a receptores da membrana celular que ativam vias de sinalização e funções modulares da célula. Nesta primeira parte da revisão, como eu disse, apresentaremos os principais pontos da estrutura de HA, metabolismo em células normais e tumorais. Delinearemos características particulares do metabolismo do mesmo em tumores distintos e definiremos a importância dele como biomarcador no mesotelioma pleural. Vou falar um pouquinho sobre o ácido hialurônico, que é um biopolímero composto de repetições alternadas dos monossacarídeos N-acetilglucosamina e ácido D-glucurônico. Esse ácido está presente em todos os vertebrados e também em algumas algas e algumas células eucariontes, porém totalmente ausente em fungos, plantas e insetos. O ácido hialurônico ele tem uma alta capacidade lubrificante, além de apresentar uma grande viscosidade, razão pela qual uma das principais funções dele é a lubrificação e a hidratação. Ele também atua na comunicação, o crescimento, adesão e diferenciação celular, no reparo de tecidos, está presente durante a metástase e atua na angiogênese. A biossíntese do ácido hialurônico é realizada por enzimas chamadas hyaluronic acid sintases. Essas enzimas possuem domínio transmembrânico e se acoplam na membrana celular. De maneira geral, ela é multimérica, possuindo 6 diferentes domínios. 2 cis para a ligação dos monossacarídeos, 2 domínios transferases, um domínio responsável por receber as cadeias novas de ácido que estão sendo formadas e um domínio responsável por excretar a cadeia para o espaço celular. É importante salientar que enquanto estiver disponível no citoplasma da célula os 2 monossacarídeos precursores do ácido, esses ácidos vão estar sendo utilizados como substrato pela enzima. Esses monossacarídeos estarão sendo utilizados como substrato pela enzima. De forma que uma das principais fatores que pode afetar a produção do ácido é a concentração dos 2 precursores no citoplasma. Então, dentre muitos papéis, você tem aí o CD44 regulando a secreção e também a atividade de fatores de crescimento e também outros fatores solúveis, assim como, por exemplo, a metaloprotease matriz, que agem como fatores parácrinos em células estromais, certo? Induzindo aí a expressão de sintases de ácido hialurônico que vão aumentar a síntese do mesmo, certo? Nós também temos aí o TGF-beta, que é um outro fator de crescimento, agora no caso transformador, que também induz uma maior síntese de ácido hialurônico de uma maneira bem parecida, mas agora enquanto que estaria ligado a um aumento da diferenciação celular e também da transição epitélio-mesenquimal, que estaria aumentando a progressão tumoral. A gente também tem aí o ácido hialurônico
pesado, entre aspas, né, que também sintetizado por células estromais, se liga ao CD44 e vai formar complexos aí, juntamente com receptores tirosina-quinase e também com versican, que é um proteoglicano da matriz extracelular, que estaria aí regulando a proliferação celular e também a migração celular juntamente com a invasão tumoral, certo? Por outro lado, nós temos a degradação do ácido hialurônico leve, entre aspas, por meio de hialuronidases, que contribui aí para a inflamação e também para a agressividade do tumor, enquanto que a ligação dessas moléculas com o receptor CD44 leva aí à angiogênese, que é essencial para a sobrevivência e metástase do tumor. Biomarcadores solúveis são cruciais para a detecção precoce de várias doenças, como o câncer. O ácido hialurônico é o principal biomarcador que identifica o mesotelioma maligno, tumor originário de células do mesentélio que recobre as cavidades do corpo. A alta concentração de ácido hialurônico foi reconhecida como um biomarcador específico do mesotelioma maligno. Níveis de ácido hialurônico superior a 75 mg indicam mesotelioma maligno, enquanto níveis de ácido hialurônico menor que 10 mg indica mesotelioma benigno. Os níveis elevados de ácido hialurônico, visto em mesotelioma, é uma indicação da origem mesenquimal deste tumor. O ácido hialurônico se acumula no estroma de uma variedade de tumores. Ativa as vias de sinalização que modulam a motilidade celular, a proliferação, a diferenciação e a capacidade de invasão. Proteínas CD44 participam de uma variedade de sinais e também é o principal receptor celular para o ácido hialurônico. A ligação de ácido hialurônico a CD44 induz alterações conformacionais ao receptor, as chamadas modificações pós-traducionais, que regulam a sinalização. Estudos mostram que a CD44 funciona como uma plataforma de sinalização de controle de receptores de superfície celular. Em vias de sinalização, ela modula o comportamento de células do câncer. Em combinação com outros marcadores, a CD44 é um biomarcador para um grande número de entidades tumorais, incluindo a mama, a bexiga, ovários e etc. Segmentação CT44 em tumores. As proteínas CT44 participam na recepção de uma variedade de sinais microambientais, regulando assim a adesão célula-célula e célula-matriz, e controla a proliferação celular, diferenciação, migração e sobrevivência. A capacidade de ligação do CT44 a componentes de ISM, particularmente para HA, mas também para fatores de crescimento, citocinas e metaloproteinases, bem como as funções correceptoras do CT44, das moléculas CT44 e os múltiplos motivos de ligação que residem em seu domínio intracelular, CTI, são características que podem explicar a contribuição nodal do CT44 para tumores sérios. Nesta segunda parte da revisão, descreveremos as interações e funções das proteínas CT44 em normal, especialmente em biologia celular tumoral, com referência particular às propriedades funcionais das células-troncos cancerosas. E falaremos também das abordagens terapêuticas baseadas em CT44 e HA, como meio para o desenho e produção de ferramentas diagnósticas e terapêuticas específicas, ainda são bastante discutidas. As proteínas CD44 são glicoproteínas transmembranárias que são codificadas por um gene composto por 20 exons. Um exon é um segmento de DNA de um gene eucarioto que age de forma diferente em moléculas diferentes, podendo codificar aminoácidos de uma proteína ou constituir a parte estrutural da molécula. Estruturalmente,
Todas as proteínas CD44 consistem em 3 domínios principais: uma porção extracelular ou ectodomínio, um domínio transmembranar e um domínio citoplasmático, também conhecido como CID. O ectodomínio é composto de um domínio globular N-terminal, ou amino-terminal, e com uma membrana proximal da haste, que configura a heterogeneidade desta família de proteína. E a complexidade dessa família é ainda reforçada através de modificações pós-traducionais, tais como a N- e a O-glicosilase, e ligação para as cadeias de glicosaminoglicanos. Seus 20 exons são divididos em 2 grupos, e alguns deles possuem expressão variável devido ao splicing alternativo. Um conjunto de exon, referido como standard, não contém qualquer exon variante em seu ectodomínio, conhecido como CD44S. Em contraste, os chamados variante são facultativamente adicionados à sequência de CD44S e levam à produção de variantes proteicas, denominadas CD44V, que estão diretamente ligadas aos estágios cancerígenos. Nessa figura, mostra especificamente a variante 6 da CD44V, que significa que o exon 6 está sendo expresso, na qual desempenha papel significativo no aparecimento e progressão da doença, e apresenta também a interação da CD44 com tirosina quinases receptoras. A CD44 é a principal receptora para o ácido hialurônico e interage também com componentes da matriz extracelular, como colágeno, fibronectina, laminina, fibrina, osteopontina e serglicina. Podem ser influentes na migração celular, progressão tumoral e metástase. Outras funções abrangem a degradação do hialuronato, ativação de linfócitos, a mielopoiese, a linfopoiese e a angiogênese. Então, poucas células dentro de um tumor, elas têm capacidades, propriedades, como, por exemplo, autorrenovação, um alto potencial proliferativo, uma resistência à apoptose, digamos, uma alta plasticidade e também um sistema de reparo de DNA altamente eficiente. Essas características, elas distinguem essas células como células iniciadoras de tumor. E têm sido ligadas a um aumento da resistência a, por exemplo, terapias convencionais, como radioterapia e também a químio, certo? O CD44 ele é um marcador para um grande número de tumores. Vários estudos indicam a interação do ácido hialurônico com o CD44 como sendo de grande importância funcional, e ressaltam também a importância da secreção autócrina de ácido hialurônico para a manutenção de um nicho adequado para essas células-tronco, certo? Um outro fator marcante é a presença de diversas isoformas de CD44, que vêm sido associadas ao fenótipo maligno dessas células, certo? Um outro trabalho bem importante vinculou a interação do ácido hialurônico com uma isoforma de CD44 para a formação de um complexo que controla a expressão do microRNA 302, que por sua vez ele é, digamos, super expresso devido à interação do ácido hialurônico com o CD44. Nesse trabalho também foi visto que reguladores epigenéticos eles foram, de certa forma, suprimidos, enquanto que proteínas de sobrevivência, como por exemplo X e AP, foram superexpressas, levando aí a um aumento da autorrenovação, da clonalidade e também da resistência às terapias. Esse fenótipo ele pode ser revertido por meio da inibição do microRNA, sugerindo aí então uma possível abordagem terapêutica, certo? Também se vem estudando o papel da via de Wnt/beta-catenina na migração e na metástase de células-tronco cancerígenas, além da utilização de proteína 3-quinase em terapias futuras, certo? Mas, no geral, estes e outros estudos eles demonstram uma relevância da expressão de isoformas de CD44 e também as suas interações funcionais com o ácido hialurônico para aquisição e também, digamos, para manutenção de um fenótipo tronco-cancerígeno, certo? Bom, agora vamos concluindo nossa apresentação. O câncer é caracterizado pelo crescimento celular descontrolado dentro de um tecido e ainda distinguido como não agressivo, quando não possui metástase, e agressivo.
quanto possui metástase para outros lugares. Embora o câncer seja extremamente complexo e tecido específico, compartilha características comuns, como a expressão de oncogenes e estados semelhantes à inflamação. Na primeira parte da revisão, nós nos concentramos nas alterações do metabolismo de HA, especificamente na regulação de sua síntese. A alteração da homeostase do HA no microambiente tumoral está altamente correlacionada com a agressividade e progressão do tumor. Isso depende de suplementos nutricionais, modificações pós-traducionais de HAs e os fatores parácrinos de conversa cruzada entre células tumorais e estromais. Um conhecimento mais profundo da regulação do HA na progressão tumoral pode aumentar o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos que visem diretamente as enzimas que sintetizam o HA. E atuando na expressão gênica de HAs em termos de terapia gênica, usando microvesículas que incluem miRNAs ou tratando células tumorais com agentes que bloqueiam funções de células tumorais induzidas por HA, tais como 4-MU, estão entre os alvos de estudos recentes. A sinalização de HA-CT44 ativada regula uma variedade de processos celulares, tais como sobrevivência celular, migração, invasão, atenção e diferenciação em um tipo de célula independente do contexto. Um grande número de outros receptores celulares, incluindo VEGFR, EGFR, c-MET e LRP6, determinam o resultado funcional da sinalização de HA-CT44, conforme foi mostrado na figura 2. Como descrito na segunda parte da revisão, a visão da interação de HA-CT44 pode inibir os processos malignos em múltiplos estados. Uma interferência com esta via de sinalização ou a utilização de HA-CT44 como estratégias de direcionamento para fármacos citotóxicos tem sido objeto de numerosas abordagens de direcionamento terapêutico. No nível das CS6, essas estratégias incluem o uso de partículas de polímero anfipáticas e retox reativas funcionais de HA para liberação imutânea de quimioterápicos inibidores da via Hedgehog para CS6 da mama, o uso de conjugados de docetaxel direcionados a CT44, a funcionalidade de lipossomas com aptâmeros anti-CT44, direcionamento intracelular de células CT44 positivas com nanopartículas de automontagem. Baseados em proteínas, o uso de células T direcionadas ao CT44 P6 para mediar efeitos antitumorais contra mielomas múltiplos e leucemia mieloide aguda, inibição do CTK2, quinase e até mesmo abordagens nutricionais como a inibição de NOT mediada por análogos da vitamina T como uma estratégia para diminuir a população CSC positiva para CT44 no cancro da mama. A diversidade dessas abordagens e a intensa pesquisa atual nessa área geram esperança para uma tradução bem-sucedida de abordagens de direcionamento de CSC mediadas por CT44-HA em aplicações clínicas em um futuro próximo. Estratégias terapêuticas adicionais que não visem exclusivamente as funções relacionadas ao tronco do CT44 também foram exploradas nesta revisão. Avanços recentes em nanomedicina ofereceu novas ferramentas valiosas para a detecção e prevenção. Nanomedicina ofereceu novas ferramentas valiosas para a detecção, prevenção e tratamento do câncer. O sistema molecular HA-CT44 fornece às nanopartículas capacidades específicas de direcionamento e assim constitui um alvo potencial para a tradução de dados pré-clínicos de pesquisa para a clínica. O teste solo. Coletivamente, o amplo papel das interações HA-CT44 na célula normal biológicas levanta a preocupação de possíveis efeitos colaterais. Portanto, entender seu papel específico
em vários tumores é essencial para a seletividade dos tratamentos demonstrados pela identificação da interação do AASI com variantes de CD44 e CD44V6, sendo assistido pelo modelo de célula de câncer de cólon e a capacidade de atacar essa interação de forma específica. Então é isso a nossa apresentação. Muito obrigada.